Olá pessoal, bem-vindos à aula móvel. Hoje eu, professor Alisson Tinoco, vou resolver contigo a prova de agente penitenciário aqui do Distrito Federal, que foi aplicado no domingo, dia 19 de abril de 2015. Uma prova que veio extremamente pesada aí para os candidatos de agente penitenciário. Caso você tenha feito essa prova e você tenha ido mal, fique tranquilo. Acho que foi uma unanimidade. Todos os alunos que me ligaram, falaram que não foram bem na prova, que foi uma prova que cobrou muita jurisprudência. Era uma prova que era ideal para um cargo de analista judiciário da área judiciária, de um oficial de justiça. E quando todos os professores aqui do Aula Móvel que eu conversei, e de outros cursinhos também é uma unanimidade, né? Foi uma prova muito difícil aplicada para o cargo de agente penitenciário, tá certo? Quando eu tive contato com a parte de constitucional e de legislação extravagante, eu vi que estava muito acima do nível esperado para as provas anteriores de agente penitenciário do Brasil inteiro. Mas não desanime, vamos ver como é que vai ser o resultado aí dessas provas. E vamos lá, vou resolver aqui com você agora a parte de legislação extravagante. Vamos lá. No que diz respeito à legislação penal extravagante, segundo o entendimento do STJ e do STF, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, julgue os itens de 99 a 106. Questão 99. De acordo com a jurisprudência do STJ, a quantidade e a variedade de entorpecente apreendido em poder do acusado de traficar drogas constituem circunstâncias hábeis a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Combate às Drogas. Essa causa de diminuição de pena, como eu falei na aula, é o tráfico privilegiado, que é o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Privilegiado. Ok, segundo a STJ, essa questão é realmente correta. Segundo a STJ, se, por exemplo, uma pessoa que está traficando drogas foi encontrado junto com ela, ao mesmo tempo, 20 trouxinhas de maconha, 15 trouxinhas de cocaína, 10 pedras de crack, é claro que dá para ver que essa pessoa ela se dedica à atividade criminosa de traficar drogas, ok? No caso ali, parece não ser eventual esse tráfico de drogas. E por isso, nesse caso, é possível sim afastar o tráfico privilegiado ao réu primário, tá certo? Então, a questão 99 está correta. Questão número 100. A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo. Como eu disse na aula, é uma consequência automática da condenação criminal pela tortura, né? Da função do emprego público e a interdição para o seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Negativo, pessoal. A lei diz duplo. Pelo dobro, né? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Portanto, a questão está falsa. Questão 101. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo concreto. Negativo, pessoal. Segundo a jurisprudência do STJ, esse crime é de perigo abstrato. O que é perigo abstrato? Que não tem uma causa específica de um crime que vai causar um dano específico, ok? Por exemplo, nos crimes de mera conduta, esses crimes não vão ter um resultado. Por exemplo, o crime de violação de domicílio, o agente que entra na casa dos outros sem permissão. Qual é o resultado desse crime, Não há resultado. Qual é o resultado do crime de porte de arma? Porte de arma em si. Não tem resultado, entendeu? É um crime de perigo abstrato. Aquela conduta pode gerar crimes, mas esse crime que pode ser gerado é indeterminado. Tá certo, pessoal? Então, dessa forma,
não é perigo concreto. Perigo concreto é aquele que você sabe o resultado, você sabe o que pode acontecer. Perigo abstrato, você não sabe o que pode acontecer, dentre várias possibilidades, tá certo? Um exemplo aqui, por exemplo, de perigo concreto, um cidadão que anda a 160 km por hora e uma via aí de 60 por hora, por exemplo, gerando perigo de dano, né? Então, isso aqui é um perigo concreto. Perigo abstrato é quando a gente não sabe qual que pode ser o desdobramento dessa conduta. Então, por isso, a questão 101 está falsa. Questão 102. Em se tratando de crimes de abuso de autoridade, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da representação, o juiz, se considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da representação ao Procurador-Geral. Este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no arquivamento, ao qual só então deverá o juiz atender. Pessoal, a questão está certa, é disposição literal da Lei de Abuso de Autoridade, em analogia literal também ao artigo 28 do Código de Processo Penal. Na aula de processo penal você deve ter ouvido bastante dessa disposição aqui. Okay? Por isso que a questão 102 está correta. Questão 103. Pratica o crime de tortura o agente que expõe a perigo a saúde de pessoas sob sua autoridade, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, sujeitando-a a trabalho excessivo ou abusando de meios de correção ou disciplina. Pessoal, esse trabalho excessivo ou abuso de meio de correção ou disciplina por si só vai ser o artigo 136 do Código Penal, crime de maus tratos. Ok? Eu falei isso aqui na aula. No caso, para configurar tortura, deve haver o intenso sofrimento. Físico ou mental. Não basta a mera exposição a esse perigo, tá bom, pessoal? Então, a questão 103 está incorreta. Questão 104. A conduta de importar uma mira telescópica de uso restrito, desacompanhada do armamento, é atípica, pois a simples importação do acessório para a arma de fogo não configura a prática de delito previsto no Estatuto do Desarmamento. Pessoal, negativo. Tanto a arma de fogo, o acessório, vamos pegar aqui até mesmo o exemplo do próprio coldre, de colocar arma, né? Coldre ou munição, ambos são punidos pelo Estatuto. Ok? Então, essa mira telescópica, ela se enquadra aqui no conceito de acessório, tá certo? E com certeza a figura vai ser típica. Como eu disse na aula, o que é uma figura atípica? É aquela que não existe crime. No caso aqui, vai ser típica, porque o crime vai estar sim previsto ali no Estatuto do Desarmamento. Questão número 105. O Supremo Tribunal Federal afastou a previsão de obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos, ou a estes equiparados, devendo ser observadas as regras do Código Penal, no que se refere à fixação do regime prisional inicialmente previsto para os crimes hediondos e os a este equiparados. Pessoal, isso aqui é verdadeiro, pura jurisprudência também, ok? O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Lei de Crimes Hediondos, no ano de 2007, ele considerou inconstitucional a disposição que falava que
o crime hediondo necessariamente vai ter o regime inicial do cumprimento de pena fechado. Para o Supremo Tribunal Federal, isso feria a individualização da pena, ok? E dessa forma, não podendo fixar um semiaberto, um aberto, ele estaria violando a Constituição Federal. E essas regras que são observadas hoje são sim do Código Penal, ok? Então, questão 105 está correta. Questão 106, para terminar a nossa resolução de exercícios aqui de AGPEM, vamos lá. Não há óbice legal, ou seja, não há proibição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por crime de tráfico de droga, tráfico de entorpecentes, né? Que é o mesmo tráfico de drogas. Pessoal, a questão está correta. Sabe por quê? Inicialmente, a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Tóxicos, ela previa a impossibilidade, ela vedava a substituição da pena privativa de liberdade, ou seja, a pena de prisão, pela restritiva de direitos. Mas também o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa disposição, dizendo também que feria a individualização da pena. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal literalmente riscou da lei a parte que falava que era impossível essa substituição, tá certo? Esse risco da lei, inclusive, essa supressão da legislação na parte da Lei 11.343 foi feita pela Resolução número 5 de 2012 do Senado Federal. É uma competência privativa do Senado Federal sustar a declarar inexistente dispositivo legal que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ok? É uma prerrogativa do Senado, o STF entende que não é obrigação dele, ok? Mas a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, avaliando um caso concreto, ele entenda que certa lei é inconstitucional, ele comunica ao Senado Federal que, se quiser, ele suprime da lei a parte que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional, tá certo? Então, nessa doideira aqui, falando um pouquinho sobre o controle de constitucionalidade, de fato, não existe mais essa vedação legal, tá bom? Essa vedação foi abolida pelo julgado do Supremo Tribunal Federal, tá certo, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha ido bem nessa parte de direito constitucional e legislação extravagante da prova de agente penitenciário. Caso você tenha alguma dúvida ou queira um esclarecimento sobre a prova, manda um e-mail aqui para o Aula Móvel. A gente vai estar de prontidão para sanear as suas dúvidas, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição dos nossos queridos alunos, tá certo? Um abraço e até mais!